Olá pessoal, aqui de São Paulo, dei uma parada aqui para conversar um pouco com vocês sobre os assuntos do dia. Estive há pouco com o vereador aqui de São Paulo, Mário Covas Neto, que é o presidente estadual do Podemos, conversando um pouco sobre a política nacional, a visão que ele tem dos problemas de hoje, do Brasil, o que está acontecendo a partir de Brasília, Poder Executivo, Poder Legislativo, enfim, uma análise política necessária nesse recesso do Parlamento. E ontem eu estive em Brasília conversando com o presidente do BNDES. O presidente do BNDES esteve conosco no gabinete no Senado Federal, embora o Senado esteja em recesso. Ele nos pediu um tempo para uma conversa sobre essa missão que ele encara agora, de presidir o BNDES, um banco muito importante. Aliás, a sigla BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um banco que foi desvirtuado, que teve desvio de finalidade nos últimos anos, nos últimos mandatos. E o novo presidente, o Gustavo, pretende retomar a origem do BNDES. Quantas vezes eu disse no Senado que seria mais respeitoso com o povo brasileiro se o governo retirasse o S da sigla BNDES, porque de social o banco nada teve nos últimos anos. Não ofereceu a contribuição fundamental para a geração de empregos, para crescimento econômico, para a redução de desigualdades sociais, para a oferta de oportunidades, que é essencial na busca do desenvolvimento com justiça social. O banco não cumpriu o seu papel nos últimos anos. Foi um instrumento aparelhado pela política, aparelhado pelo partidarismo, como foi a Petrobras, os fundos de pensão, os Correios, os outros bancos públicos, como Caixa, como Banco do Brasil, as áreas da administração direta e indireta. Na verdade, houve um aparelhamento geral, O governo foi aparelhado político-partidariamente. E nós nos tornamos aí uma republiqueta de bananas, em função do sistema que imperou, do balcão de negócios, do toma lá da cá, e sobretudo da abertura para a corrupção. Na relação promíscua entre o setor público e o setor privado, o BNDES teve um papel preponderante quando idealizou a existência dos campeões nacionais. Foram chamados de campeões nacionais os empresários e as empresas que tiveram privilégios junto ao governo e obtiveram somas vultuosas, valores exorbitantes até, para investimentos, a compra de jatinhos ou investimentos no país, em empresas aqui e também lá fora, em outras nações, com juros subsidiados, com juros que se constituíram um verdadeiro presente, num país que é o paraíso dos bancos, dos lucros estratosféricos dos bancos. O BNDES se tornou uma mãe generosa a proteger os seus preferidos, os indicados do presidente da República, como disse o próprio Palocci, ex-grande ministro, ex-preferido do PT, o ministro Palocci, afirmou que era o presidente Lula que escolhia as empresas que deveriam ser beneficiadas com os empréstimos extraordinários, com taxas de juros ínfimas diante do quadro nacional. Então era o ex-presidente Lula que comandava diretamente esta oferta de facilidades, não só internamente como externamente. Externamente, ainda mais, porque nós combatemos duramente esses empréstimos externos concedidos nos últimos anos, com as facilidades que foram oferecidas, estimulando a corrupção internacional. Foi sobre isso que conversamos ontem com o presidente novo do BNDES, que deseja
apresentar ao povo brasileiro a leitura correta da chamada caixa preta. Eu até disse a ele, realmente a tarefa não é de abrir a caixa preta, porque ela já foi aberta. É agora de tapar a caixa preta e explicar para a população brasileira o que fizeram de mal, que assalto foi esse, qual é o tamanho do prejuízo, né, as consequências. E nós sabemos que as nações amigas, entre aspas, dos que governaram o Brasil nos últimos anos, não estão pagando, estão devendo. A inadimplência está aí, posta, né, retratada. Nós avisamos, não foi por falta de aviso. Quantas vezes nós alertamos, especialmente quando o governo encaminhava projeto ao Senado para perdoar dívidas de países africanos, entre eles países governados despoticamente, né, por ditadores que se enriqueceram exatamente esmagando a população na pobreza e na violência. E o nosso governo se tornava parceiro desses déspotas. Não foi só Cuba, não foi só Venezuela, não foi Moçambique. Tentaram perdoar dívidas de nações corruptas e ditatoriais da África para celebrar contratos de novos empréstimos, obviamente sempre com aquele interesse subalterno ou subjacente, ou aquele interesse escuso, né, do desvio, constituindo empresas laranjas no exterior, para o desvio de valores que se destinariam a propinas a ser pagas. E exatamente isto levou a Operação Lava Jato a revelar a existência, por exemplo, em Moçambique, de empresa laranja. Essa investigação ainda não foi concluída. Então, a caixa preta já está sendo aberta pela Operação Lava Jato. Então, cabe agora ao novo presidente, e ele está imbuído desse propósito, pelo que nos disse, nos procurou exatamente para isso, não é? Para dizer que este é o foco inicial, mostrar o que é esta caixa preta e, obviamente, direcionar o BNDES para os estímulos ao desenvolvimento, com os investimentos que devem ser priorizados, com os empréstimos que devem favorecer, sobretudo, a geração de emprego. E, obviamente, há um propósito de ter o BNDES como uma mola propulsora das privatizações, o esteio das privatizações. E nós dissemos ao presidente do BNDES que, no nosso entendimento, primeiramente, o governo deveria recuperar o valor patrimonial destas empresas para depois vendê-las, que obviamente será uma ofensa ao interesse nacional a privatização na bacia das almas, especialmente algumas empresas que são estratégicas. Então, nós não devemos privatizar desesperadamente, não é? É óbvio que é preciso privatizar. Nós temos cerca de, se não me falha a memória, 146 empresas estatais, federais no país. E a privatização é o caminho. Mas antes, nós defendemos a recuperação do patrimônio ou a recuperação do valor patrimonial, porque essas empresas foram tremendamente desvalorizadas pela incompetência de gestão dos governos que, infelizmente, abriram esse enorme buraco nas finanças públicas do país e colocaram a economia no chão, né? Esses governos do PT, 15 anos, né? Uma década e meia perdida. Nós tivemos a desvalorização das nossas empresas, o valor patrimonial delas foi puxado para baixo. Então eu entendo ser inteligente a recuperação do valor patrimonial para posteriormente a privatização. Não de todas elas. É preciso preservar algumas empresas estatais para evitar a exploração de forma mais selvagem, do capitalismo mais selvagem, né? É evidente que esse cuidado é preciso ter. Enfim,
nós aguardaremos os primeiros passos da nova gestão do BNDES com a esperança de que realmente o banco estará cumprindo um papel importantíssimo. Não custa, né, a gente lembrar que nos últimos anos, vamos lá, de 2008 a 2014, o governo repassou para o BNDES 716 bilhões de reais. 478 bilhões do Tesouro Nacional. Esse dinheiro não estava no caixa, então o governo endividou-se para buscar no mercado esse dinheiro e pagou taxas de juros de 14%, 15%. E repassou ao BNDES. E além desse dinheiro, mais um montante que nos leva a completar os 716 bilhões, montante esse que foi retirado do FAT e do FGTS, dinheiro do trabalhador brasileiro, repassado ao BNDES, que contraiu empréstimos com esses campeões nacionais e, sobretudo, com as nações estrangeiras e de forma sigilosa, empréstimos secretos com taxas de juros de até 3%. No máximo 5%, 6%, 3% de modo geral de taxa de juros. E aí o povo brasileiro tem que pagar a diferença, não é? Obviamente, de algum lugar vai sair. Isso se chama equalização das taxas de juros. Então, essa diferença de uma taxa de 3% recebida pelo BNDES e de 14%, 15% taxa paga pelo governo brasileiro, nós chegamos a 342 bilhões de reais. Essa é a diferença. E esta diferença está sendo paga. 115 bilhões já foram pagos e até 2060 nós pagaremos um total de 342 bilhões. Veja o que seria possível fazer com 342 bilhões de reais. Nós vamos ter uma economia em 10 anos com essa reforma da Previdência de 933 bilhões de reais, segundo calcula o governo. Portanto, só a diferença das taxas de juros que nós estamos pagando chega a 342 bilhões de reais nesses próximos anos. É lamentável que o Brasil tenha sido administrado desta forma. Além da incompetência, a corrupção, além do despreparo, a desonestidade e, obviamente, projetos de poder de longo prazo, alimentando a ambição dos governantes e, além disso, além do projeto de poder de longo prazo, esse foi o grande pretexto para o assalto, veio também esse apetite desmesurado, né? Um apetite incrível de enriquecimento ilícito que certamente impulsionou a corrupção no país, depredando o patrimônio nacional. Então, essa é uma história que passa não só pela Petrobras, pelos Correios, pelos fundos de pensão, mas passa de forma excepcional também pelo BNDES. E isto tudo ganhou dimensão, ganhou, obviamente, força a partir de 2007, quando o ex-presidente Lula, por decreto, autorizou a alteração do estatuto do BNDES para as facilidades que passaram a conduzir a gestão do banco na direção de interesses escusos e do beneficiamento de setores especialmente escolhidos pelos dirigentes da nação.